Bom dia! Estamos no 20º dia da nossa série de 21 dias para uma nova consciência, de uma vida mais leve e feliz. Bom dia, Gilson! O Gilson tá assim, a disciplina, hein? Parabéns! Parabéns! E vamos lá, amanhã é o último dia, o ano tá acabando, né? E como que tá? Como que estão os exercícios? Como que se tá fazendo as tarefas? Você já viu alguma transformação, né? Nessa jornada aí de 3 semanas? E amanhã é apenas uma pausa, né? Pra gente internalizar tudo o que aconteceu, né? Deixar fluir e ver o que está transformando. Bem-vindo, Noranei, bem-vindo, Mies Construção. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que ninguém tem, né? É a preocupação. Como que você lida com as preocupações, né? O próprio nome já diz, assim, é se ocupar antecipadamente por algo que você teme que aconteça, né? Muitas vezes a gente passa na vida por situações, né? Aquele problema no trabalho, ou uma separação, um luto, uma situação muito difícil, em que você começa a se preocupar com o que pode acontecer lá na frente. Só que em determinadas situações, isso é tão intenso que isso rouba a nossa paz, né? Rouba a nossa paz de espírito, rouba a nossa mente. E se você parar para lembrar de um momento em que você esteve preocupado, né? Seja ele agora ou que você já passou no passado, você vai lembrar que isso tira o nosso sono, isso tira o nosso apetite, isso rouba a nossa mente o tempo todo de tudo que a gente tem que fazer. E hoje eu vou ensinar para vocês uma fórmula mágica para a gente se ver livre das preocupações. Quando você estiver muito preocupado, que você não estiver mais conseguindo raciocinar, o que você faz para voltar para este momento, né? Para conseguir pensar direito e buscar as melhores soluções, né? Para recuperar a sua saúde. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a preocupação, né, que gera um estresse enorme, né? É algo que adoece e pode até matar, né? Eu comecei a estudar sobre isso e sobre a história de uma pessoa. Era um grande empresário que tinha nos Estados Unidos, em que ele estava ficando doente de uma úlcera muito grave, né? Ele tinha muitos problemas na empresa, trabalhava muito, tinha muitas empresas. E ele teve uma úlcera muito grave em que ele estava fazendo diversos tratamentos e nada melhorava. Até que os médicos condenaram ele e falaram não tem mais jeito, né? Ele vivia dentro do hospital, fazendo diversos tipos de tratamento, com remedicação, com aquele exame de endoscopia, né? Que fazia uma sugação no estômago. E ele não tinha mais solução, os médicos estavam tentando só dar uma qualidade de vida dele para ele naquela época. Até que ele chegou um momento, o nome desse empresário chama Willis Carrier, em que ele chegou um momento que ele falou assim, poxa, eu sempre sonhei de dar a volta ao mundo, tipo, eu vou morrer sem dar a volta ao mundo. E até que ele parou e pensou assim, tipo, pô, se eu for para fazer a volta ao mundo, eu vou morrer. Provavelmente eu vou morrer. Mas os médicos já me condenaram, porque ele falou assim, vou parar o tratamento, vou sair de perto dos hospitais, né? Mas eu já sei que eu vou morrer de qualquer jeito, porque já me condenaram. Ele já não tinha mais esperança de viver, né? E aí ele resolveu fazer a viagem da volta ao mundo, independente de qualquer coisa. E todo mundo começou a falar, os médicos, todo mundo, os parentes, falando assim, você é maluco,
né? Você vai morrer. E aí ele falou assim, é possível que eu morra. Mas eu prometi que eu ia ser enterrado junto com os meus parentes. E eu não queria dar trabalho para ninguém. Então ele preparou tudo para que ele pudesse morrer de uma forma digna, caso ele morresse dando a volta ao mundo. Então ele comprou um caixão, colocou esse caixão dentro de um navio e garantiu, né, com o capitão desse navio que, se caso ele morresse, ele fosse colocado nesse caixão e não jogado no mar e guardado numa câmara fria para ser levado de volta, né? Então ele deixou todas as despesas pagas, deixou um caixão lá guardado, já preparado para sua morte, e saiu para a volta ao mundo. Mas ele foi fazer essa volta ao mundo com aquela curiosidade, com aquela abertura, assim, aquele interesse do tipo, uau, eu estou realizando um sonho. E aos poucos, quando o navio partiu e ele começou a fazer essa viagem, ele se conectou de uma forma tão profunda nessa aventura que ele esqueceu os seus problemas. É como se ele soubesse assim, tipo, eu vou morrer mesmo, né? Então, eu parou de se preocupar com as questões da empresa, com os problemas que ele tinha. E adivinha o que aconteceu? Ele começou a melhorar. Em poucos dias, ele começou a melhorar dos sintomas da úlcera. E aos poucos ele foi diminuindo a medicação, diminuindo os tratamentos, até que ele chegou na Índia, ali no Oriente, na região da Índia, da China. E quando ele chegou naquela região, ele fez uma grande descoberta. Ele descobriu que ele não tinha problema nenhum. Que tudo aquilo que ele tanto se preocupava e sofria na sua casa não era nada perto dos problemas que a humanidade passava, perto dos problemas que aquelas pessoas ali naquela região passavam, de fome, miséria, doenças, né, abandono. E ele percebeu que os problemas dele eram muito pequenos. Aqueles problemas que estavam consumindo ele, aquelas preocupações que estavam adoecendo ele, né? Então, causando aquela úlcera. Bom dia, Cárdia, bem-vinda. Gente, aperta esse coraçãozinho aí, porque ele ajuda o Instagram a entregar, a aparecer a bolinha lá piscando para mais pessoas. Ou então envia aí pela setinha, né? Eu vou dar uma fórmula mágica hoje para você se livrar das preocupações, que foi aplicada por essa pessoa, Willis Carrier. E aí, quando ele chegou lá, ele percebeu que ele não tinha, né, grandes problemas. Aquilo que ele tinha, as preocupações, que ele fez como se fosse o centro da vida dele, que estavam consumindo a mente, a saúde, o corpo dele, ele viu que não eram problemas tão graves, né? Gratidão, gente. Apertando o coração. Gratidão, Cárdia. E aí ele continuou essa viagem ao redor do mundo e ele voltou curado. E aí, encontrando um grande amigo, né, ele perguntou o que tinha acontecido. O que ele fez? Qual era a fórmula mágica que ele conseguiu para se livrar das preocupações? Porque, veja, não foi a viagem que fez ele se livrar das preocupações. Ele podia muito bem ter ido fazer essa viagem e continuado preocupado e envolvido com os seus problemas da empresa, da família. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. E o porquê ele não fez é que é a fórmula mágica que você pode aplicar para tudo na sua vida quando você perceber que está sendo consumido pelas suas preocupações. Quando você se vê preso a um problema que consome a sua mente e começa a adoecer. As preocupações, já é comprovado pela ciência e por estudos, que ela diminui, causa uma baixa do nosso sistema imunológico,
pode causar úlceras, problemas cardíacos, pressão arterial, aumentar a pressão arterial, arritmias, né? Uma das maiores causas de artrite, né, reumatismo, são decorrentes da preocupação. Por quê? Preocupação está ligada ao estresse, né? E o estresse é um desgaste do nosso corpo físico, mental e emocional que a gente não dá conta, e isso vai se refletindo no corpo físico. Então, gente, preocupação mata. A gente ficar com a nossa mente presa a problemas, ruminando sobre eles, não só adoece o nosso corpo físico, tira a nossa saúde mental, como nos impede de tomar decisões mais sábias e de pensar em soluções para o próprio problema, né? Porque muitas vezes quando estamos assim presos, né? E eu já falei nas lives do Deixar Ir, que falava assim... teve um dia que a gente falou sobre... Sabe aquela situação em que você perde uma coisa, que te bate um desespero, que é muito importante para você? Isso já aconteceu comigo com passaporte, tipo, prestes a ir pro aeroporto, para uma viagem internacional, em que bate aquele desespero e que você não consegue raciocinar para se lembrar de onde estão as coisas, né? E existe uma técnica que você pode fazer e ajuda você a voltar para o seu centro, né? E o primeiro passo nessa história do Willis Carrier, que ele percebeu para conseguir se livrar das preocupações, a primeira coisa é perguntar a si mesmo: o que de pior pode acontecer? Você precisa responder essa pergunta da forma mais sincera possível. Por quê? Porque se você cometeu um erro, por exemplo, fez alguma coisa no trabalho, foi um erro que pode levar você a perder esse emprego e você ficar sem dinheiro, né? Você passar por dificuldades financeiras, você precisa primeiro, para começar a sair dessa situação, é de reconhecer qual é realmente a pior consequência que pode derivar dessa situação. O que de pior você pode esperar? Você vê que o Willis Carrier, ele sabia que ia morrer, né? Ele estava fazendo um tratamento para uma doença que os médicos disseram que não tinha mais jeito. Na verdade, ele estava amenizando os sintomas de uma úlcera gástrica, né, que já estava muito avançada. E ele falou assim: o pior que pode me acontecer indo fazer a volta ao mundo é morrer. Mas quando ele assumiu e aceitou que ele poderia morrer fazendo essa viagem, ao deixar de fazer o tratamento, né, e se afastar e ir por uma aventura no navio, ele se lembrou que ele já ia morrer de qualquer jeito, né? E não porque ele estava doente, para pensar, todos nós vamos morrer de qualquer jeito. Quando a gente aceita isso, dói muito menos. Por quê? Esse é o segundo passo, né? O primeiro é perguntar o pior e identificar qual é a pior coisa. Às vezes você está sofrendo muito por uma situação de trabalho e às vezes o pior que pode te acontecer é você perder um emprego, né? E aí, no segundo passo, a gente vai se preparar para aceitar esse pior, se for preciso. É um momento em que você começa a adotar uma atitude mental do tipo, ok, né? Tem até um livro que fala Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É a hora quase como se você fosse ligar o foda-se. Tá bom, então eu aceito, eu vou morrer mesmo, né? E se eu perder o emprego, tudo bem. Mas não é uma aceitação assim resignada, do tipo, eu me entrego para isso e agora não tem mais jeito. Não, é uma atitude mental em que você aceita que esse pior pode vir a acontecer. Porque a partir do momento em que você aceitar que talvez você realmente possa perder o seu emprego, você vai parar de se preocupar com aquela situação que aconteceu, né? Você vai parar de ruminar. Eu lembro de uma história que vem junto, né, o Willis Carrier contando de um dos alunos dele, em que ele tinha uma grande empresa de transporte, né, de mercadorias. E eles descobriu que os caminhoneiros, né, que entregavam essas mercadorias, eles estavam entregando as mercadorias erradas, a quantidade errada, e usando uma parte que eles não entregavam
dessa mercadoria. Eles estavam usando para entregar, para vender, né? E ficar com aquela diferença. E aí uma pessoa se chegou para esse aluno dele e contou que tinha tomado conhecimento do que estava acontecendo e que ele era um agente do governo, um fiscal. E que se ele não pagasse um determinado valor, ele iria levar isso para a promotoria da cidade. Que ele iria tomar as providências, né? É aquela famosa propina. E esse aluno dele, ele sabia que ele não tinha culpa de nada, que ele não tinha feito nada de errado, mas que a empresa era responsável pela conduta dos seus funcionários. E ele era o coordenador de todas essas Então, de alguma forma, ele era responsável pela gestão, né, pela situação das equipes. E aquilo começou a preocupar ele de tamanha forma sobre se ele deveria dar esse dinheiro, porque assim, se ele denunciasse isso para a promotoria, provavelmente seria o fim dessa empresa. Ela estaria arruinada, teria que fechar, né? Então ele ficou consumido pelas preocupações durante 3 dias, de dia e de noite, sem dormir, sendo corroído por essa preocupação. E aí ele pensou a mesma coisa, foi o mesmo exercício, pensou, se eu contar, né, se eu falar a verdade, ou melhor, se eu não entregar o dinheiro para esse agente do governo, o que de pior pode me acontecer, né? Se ele denunciar para a promotoria. E aí ele chegou a essa conclusão, que o pior que poderia acontecer a ele não seria preso, né? Ele não tinha sido o responsável direto por isso. O pior que poderia acontecer seria a empresa quebrar, ser responsabilizada por isso, e ele perderia o seu emprego. E aí ele começou a se lembrar, né? Ele, quando aceitou isso, ele pensou assim, se eu for mandado embora, eu trabalho nesse ramo, né, há muitos anos. Provavelmente algumas pessoas irão querer me contratar para atuar nessa área, né? Outras grandes empresas, porque ele já tinha uma experiência de mais de 25 anos nessa área. E então ele começou a relaxar, porque ele falou assim, ok, fome eu não vou passar, né? Eu posso conseguir um outro trabalho depois. E aí ele conseguiu se acalmar. Aí vem o terceiro passo que aconteceu, né? Quando ele aceitou que isso era o pior de tudo, ele começou a conseguir pensar, né? Ele se acalmou e aí veio aquela ideia, vou conversar com um advogado, né? Quem sabe ele me dá uma solução. E no outro dia ele conversa com o advogado da empresa, conta toda a situação. E o advogado fala para ele ir até a promotoria e contar tudo o que tinha acontecido. E para sua surpresa, quando ele vai até o promotor e conta toda a história do que tinha acontecido, o promotor diz para ele que esse cara que tinha ido até ele cobrar esse valor não era um agente do governo. Era um criminoso que estava aplicando golpes a diversos empresários já havia um tempo. E que estava sendo procurado já há muito tempo pela promotoria. E ele conseguiu ajudar a promotoria a pegar esse criminoso. E todas aquelas preocupações que ele tinha, né, a maioria delas, não aconteceu nada, né? Ele pôde solucionar os problemas que tinham dentro da empresa, a empresa não foi denunciada pela promotoria. Então perceba que mais de 90% das nossas preocupações, elas nunca virão a acontecer. Mas muitas vezes acontece coisa pior por conta da gente ficar preso às preocupações. Então o terceiro passo, né, dessa fórmula de você se livrar dos seus problemas, das suas preocupações, na verdade, é começar a trabalhar calmamente para melhorar o pior. Então, a partir do momento que você já sabe qual é o pior que pode te acontecer,
que você aceita que talvez isso aconteça mesmo. Você passa a se acalmar, a parar de se preocupar tanto e começa a poder pensar melhor quais são os melhores. Não quer dizer que você vai conseguir evitar o pior, né? Mas a partir do momento em que você consegue pensar, dormir, cuidar da sua saúde, talvez você ache soluções de amenizar aquela pior consequência. E às vezes até evitar também. Mas o mais importante é você sair desse espiral das preocupações. Você começar a poder dormir, né? Poder cuidar e poder resolver talvez o problema, sem apenas ficar preso nesse looping. Então, a partir desse momento, você começa a ver soluções melhores, né? E pode começar a trabalhar calmamente para tentar transformar aquele pior, talvez em algo não tão ruim, né? Talvez você não consiga, não tenha uma consequência tão ruim quanto aquela que você imaginou, que seria a pior de todas, né? Então, amanhã, gente, tá quase para terminar. Eu quero fazer uma prática com você. Se você não anotou, anota. Gente, quem quiser botar aí, pergunte a si mesmo o que pior pode acontecer, né? Diante dessa situação que tá te preocupando. O 2, prepare-se para aceitar esse pior, se for preciso. Caso ele venha acontecer, aceite. Diga, ok, se vier isso, não tem jeito, né? Eu aceito. E então comece a trabalhar calmamente para melhorar o pior, né? Comece com muita calma a ver se tem caminhos para transformar esse pior em algo não tão ruim. Nós vamos fazer uma prática hoje, porque nós vamos falar amanhã, né, dos 9 passos. 7 passos, 7 regras para você aplicar na sua vida e começar a viver de forma mais leve e feliz. Gente, esse é o eixo central, a raiz, né, o fundamento do método CEP, que é um método para você viver de forma mais consciente, equilibrado emocionalmente e presente, né? O CEP está baseado nesses 3 pilares, né? Consciência, equilíbrio emocional e presença. Então, amanhã eu vou trazer essas 7 regras, né? Esses 7 pilares para você aplicar na sua vida e a gente fechar esse ciclo de 21 dias e começar a viver de forma mais leve e feliz. Quero que você aplique aí na sua vida essa fórmula mágica e me conte o que aconteceu. Me dê o seu testemunho para a gente começar a se desprender, né, daquilo que nos adoece, nos consome. Então vamos fazer uma prática. É o Gilson que tá aí, né? O Gilson não perde as práticas, né? Vamos lá. Eu vou praticar junto com você. E a gente vai ter um sábado de mais leveza, plenitude, presença, né? De mais equilíbrio. Então comece a colocar aí, se colocar numa posição em que você se sinta confortável. Comece a alinhar a sua coluna. Puxe os seus isquios. E vai trazendo uma postura em que você se sinta confortável, estável, né? E ao mesmo tempo alerta, atento. E se for possível, feche os seus olhos, apoie as suas mãos e vai fazendo uma respiração profunda. Puxe os seus ombros e na expiração solte completamente de uma vez, liberando toda e qualquer tensão. A cada expiração, vai ficando com a sua atenção voltada apenas para este momento. Vai trazendo a sua atenção para as sensações da sua respiração.
percebendo o ar entrando. Perceba as sensações do ar entrando pelas suas narinas, saindo. Perceba a diferença da temperatura. Vai se entregando a esse fluir, deixando a sua respiração adotar um ritmo natural. Vai trazendo uma intenção de ficar apenas aqui, com a sensação da sua respiração por alguns instantes. Após alguns instantes, a sua mente pode se distrair do ar. E quando você perceber que isso aconteceu, não é necessário brigar. As nossas mentes foram feitas para pensar. Apenas perceba para onde a sua mente foi. Note que quando você está divagando nos pensamentos, você se desconecta da sua respiração, deste momento, do aqui e o agora. E que você tem mais uma oportunidade de direcionar sua atenção de volta para este momento. Se for útil para você, você pode usar o recurso da contagem. E a cada inspiração e expiração, você pode contar mentalmente 1, depois 2, 3, até 10. A cada ciclo respiratório, você pode usar uma contagem para te ajudar a ficar neste momento e se concentrar. E caso você se perca, é só começar novamente, sem necessidade de brigar, criticar. E agora então vai trazendo à sua mente a imagem de um dia ideal para você. Um dia em que você não precisa trabalhar, em que você pode fazer qualquer coisa que te traga alegria, amor, paz. O que você faz nesse dia ideal? Nesse dia ideal, com que pessoas você gostaria de estar? Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de se sentir nesse dia? O que você gostaria de fazer nesse dia ideal? E agora veja-se fazendo algo especial. Algo que há muito tempo você tem uma vontade muito forte no seu coração, mas que você tem sempre deixado para depois, para um dia, quando tivesse dinheiro. E veja que você pode fazer essa coisa. E comece a ver você fazendo. Seja um passeio, seja comer algo que você gosta muito, seja encontrar alguém especial. Pode ser, talvez, aquela viagem, seu sonho, ou algo simples e rotineiro.
Veja-se realizando, percebendo quais são as emoções que te vêm a partir dessa visualização, a partir desse desejo. Veja no seu corpo como essa emoção se reflete. Veja como é o seu dia ideal. E aos poucos vai trazendo um sorriso para o rosto, trazendo um sentimento de gratidão por este momento, conectando-se com o seu corpo novamente. Vai abrindo o seu peito, girando os seus ombros para trás. Faça uma respiração profunda, trazendo a sua atenção de volta para este momento, para a sua respiração. Vai se conectando com o seu corpo novamente. Comece a mexer lentamente os seus pés, suas mãos, despertando o seu corpo. Faça um movimento que seu corpo peça, despertando o seu corpo. Bom dia, Jonas. Bem-vindo. Gratidão. Edilene. Gente, vocês que entraram aqui no final, a gente acabou de fazer uma prática para se conectar com esse momento de novo, presente, para a gente começar o nosso dia mais concentrado, mais conectado, né? Mais presente, mais aberto para a vida. E se você não assistiu, hoje eu falei a fórmula mágica para a gente ficar livre das nossas preocupações. Você que quer se livrar de uma forma rápida e eficaz, né? Das suas preocupações, não deixe de assistir. Eu vou deixar a live salva hoje, tá? Eu vou tirar as outras, eu tô tirando. Mas eu vou deixar salva até amanhã e não perca a live de amanhã. É a última live da nossa série para uma vida mais consciente. E amanhã eu vou falar os 7 passos para você viver uma vida leve e feliz. Para você conseguir ter uma vida mais leve e feliz. Todos os dias eu falei um pouquinho sobre algo, né, que pode nos trazer consciência sobre como vivemos, como nos relacionamos conosco, né, sobre como funcionamos, por que fazemos as nossas escolhas, como podemos nos relacionar de uma forma diferente que a fórmula mágica de hoje, com os problemas, né, com as nossas preocupações. E amanhã a gente vai falar dos 7 passos, né? Os 7 passos para você viver de uma forma mais leve e feliz. Para você começar o ano de 2024 já colocando em prática e se libertando. Gente, a minha vida hoje, eu percebo que não mudou muita coisa de alguns anos atrás, né? Eu continuo tendo meus filhos, tendo que levar eles para o trabalho. Aliás, eu tenho mais coisas para fazer que antigamente. Porque antigamente eu só tinha o meu trabalho na AGU, né? Que eu sou advogada da União. E hoje, além disso, eu ainda tenho vários outros projetos, né? Que é o método CEP, que é compartilhar os meus aprendizados com vocês aqui. Eu faço trabalhos sociais, eu faço diversas outras coisas. Eu estou preparando aí umas coisas muito incríveis para os anos de 2024. Eu vou deixar a programação aqui até o final do ano para vocês. E eu não fazia antes. Mas eu percebi que mesmo eu fazendo tudo isso, eu consigo hoje ser muito mais feliz, sabe por quê? Eu descobri que o meu sofrimento estava aqui, né? Estava aqui dentro da minha mente, né? Na minha forma de ver o mundo, de pensar, de me relacionar com a vida e com os problemas. E que quando eu comecei a tomar consciência, né, de como eu vivia, de como eu pensava, de como eu me relacionava, eu comecei a transformar aqui, né, as minhas emoções e conseguia viver de uma forma mais leve e feliz. E para quem
a vida toda, né, diante de problemas, de dificuldades, que está acostumado, né, a viver sempre sob forte tensão, né? Ai, hoje nós temos 2 Alexandres na live, bem-vindo! A gente consegue, é difícil a gente às vezes entender o que eu tô falando, porque a pessoa já passa tantos anos da vida, às vezes vivendo sob ansiedade, sob estresse, sob tensão, né, com um monte de problema atrás do outro, com a mente acelerada, base de remédios para dormir, que ela nem sabe o que é isso, né? Às vezes ela já perdeu até a esperança de procurar, ou que vive só de pequenos momentos de alegria. Mas é possível a gente, no meio do caos, é tipo aquela cena você tá no meio da tempestade, com milhões de coisas para fazer, você conseguir viver de uma forma leve e feliz. Porque se aqui dentro estiver tranquilo, né, aqui fora não te afeta. E é isso que a gente tenta treinar e desenvolver e aprender cada vez mais todos os dias. Então não perca a live de amanhã. Se você não assistiu essa de hoje, assiste desde o início que eu vou deixar salvo. E um ótimo sábado para vocês, gente. Um ótimo dia de descanso, de paz, né? De muita alegria, de muito amor. Que possamos transbordar isso para as pessoas ao nosso redor, tá bom? Gratidão, fique com Deus e até amanhã.